importante as pessoas sempre pensarem que uma coisa é você ter um sonho, você teve uma sensação, apenas você teve. Outra coisa, quando várias pessoas têm ali, então você consegue confirmar Ah, muitas vezes também o fenômeno através das experiências das outras pessoas, né? Então as pessoas confirmam ali do seu lado. Mas quando você está sozinho, como o Rodrigo falou, aos poucos, através do treinamento, você vai começando a perceber, então você vai começar a sentir, né? E não é do nada, você começa a treinar e as coisas começam a acontecer, você começa a aumentar sua carga elétrica, sua frequência cerebral e as coisas começam a acontecer, né? Então, é muito interessante isso, porque as pessoas precisam lembrar de sempre tentar acelerar a sua frequência mental. Então, quando você começa, né, a subir essa frequência cerebral, você vai começar a ter uma clareza mental maior, uma inteligência maior, uma velocidade do pensamento, você vai, né, perceber as coisas de uma forma mais eficiente, então você vai começar a não ser tão enganado também tão facilmente, não vai ficar, você vai conseguir diferenciar com mais facilidade, sabe? Já essa questão aí dos sonhos, o que a gente tem de conhecimento diz que quando você tem um sonho aí que ele é mais colorido, né, com emoções muito fortes, você está interagindo ali com o extrafísico e não com o astral, né? Que é o extrafísico, ele é uma parte ali do físico ali, sim. e você realmente está ali interagindo de fato com aquelas coisas que estão acontecendo. É claro que tem uma parcela ali que a sua mente está interpretando de uma certa maneira, né? Não é exatamente como está ali, mas é totalmente diferente de um sonho, né? E essa questão da canalização também, é importante ter cuidado com isso, porque, né, as pessoas realmente, algumas têm essa habilidade de conseguir canalizar, né, mas muitas pessoas não. Muitas pessoas, elas são fraudes mesmo aí, né, elas, às vezes elas estão canalizando a própria mente delas, elas acham que estão canalizando alguém, elas mesmas até acreditam naquilo, sabe? Não estão nem fazendo de propósito. Mas existe sempre essa possibilidade, e pode ser que não. O que a gente sabe é que, ultimamente, né, as pessoas já alcançaram um nível de frequência cerebral mais alto, e não é mais necessário que os seres eles utilizem esse tipo de, né, comunicação através das canalizações para falar com as pessoas, que já aconteceu de fato. Realmente, algumas às vezes os seres extradimensionais, né, que não são seres espirituais, são seres vivos que estão em uma dimensão superior, eles já se comunicaram muitas vezes com a população, com aqueles grupos, através da canalização, através, né, dessa questão mais espiritual, porque era um momento, era o que dava para fazer na época com a frequência cerebral mais baixa que as pessoas tinham. Hoje, a orientação é diferente, é que as pessoas busquem o contato verbal, físico mesmo ali, né? Que como a gente sabe lá em DAC, ela é o orientado porque foi um acordo que o presidente fez já há muitos anos com os seres, né? Justamente para evitar essas dúvidas. Porque a pessoa pode falar que ela sonhou, que ela canalizou, mas como é que você vai colocar aquilo como verdade absoluta? Não tem como, né? Então foi muito importante isso aí que o Urandi fez, de fazer um acordo onde tudo pudesse ser gravado, filmado e todos os contatos, os fenômenos pudessem ser físicos justamente para que possa ser registrado, né? Uhum. Então esse é o diferencial aí de Dactyl, né? Então, aproveitando aí para que as pessoas façam sua própria pesquisa e se elas buscam entender e comprovar realmente, vão lá ter suas próprias experiências, entendeu? Porque lá você pode gravar, você pode registrar, você pode realmente ter esses fenômenos, né, nas suas próprias experiências. Então não adianta nada você falar, você dizer, né, dizer que não acredita, fazer piada e tal, mas a coragem para ir lá, né? Muitas das pessoas que criticam, na verdade, elas não têm coragem, porque elas sabem que, porque, porra, vamos falar a verdade aqui, né? As pessoas que estão escutando a gente aqui, ouviram todos esses relatos. A gente nem começou a mostrar ainda os vídeos, vai começar agora. Mas só pelo que a gente falou aqui, só pelo nosso jeito de falar, já deu para ver que a gente não tá mentindo. E as pessoas sabem que a gente vivenciou alguma coisa, já deu para escutar, né? E a pessoa que ouve isso tudo, e ela não se coloca na posição de verificar com os próprios olhos mesmo, é porque ela tem medo. Ela tem medo de que seja realidade e ela tenha que rever toda a sua forma de viver, sabe? Tudo o que ela já acreditou, como ela, qual é o propósito dela na vida. Ela vai começar a perceber que a vida é algo muito maior. E muitas pessoas têm medo de dar esse passo. Essa aqui é a grande verdade, né? Mas queria dizer para essas pessoas que elas estão perdendo a verdadeira vida, entendeu? Você, quando você está aliado ao seu propósito real, quando você está podendo fazer, né, utilizar esses conhecimentos do que é realmente a realidade para o mundo, né, com propósito, você simplesmente vai ter a sensação da maior felicidade que existe, algo que nenhum tipo de consumo que o sistema possa oferecer nunca vai te permitir sentir, sabe? Então, convidar todos aí a ter suas próprias experiências, né? Buscar mesmo, porque realmente quem busca aí sempre vai encontrar. E Porque esses nisso, fenômenos estão diretamente relacionados ao tema da live, né? Paranormalidade. Porque esses fenômenos eles trabalham no nosso campo, aumentam nossa frequência cerebral, a desintoxicação.
Então, quanto mais fenômenos a gente vivenciar, mais a gente vai se desenvolver em diferentes sentidos aí, né? Porque a paranormalidade é um dos sentidos aí, coisas que a gente pode desenvolver como ser humano. E, por exemplo, esses fenômenos são sempre são físicos. Então, se a gente aqui do grupo sentar lá e tentar presenciar algum fenômeno, todo mundo vai ver a mesma coisa, provavelmente, né? Tem algumas coisas sendo mais sutis, uma pessoa que é mais sensível ali pode acabar tendo uma má percepção ou não, mas geralmente todas as coisas são tão físicas que todos vão conseguir ver, e se tiver uma câmera apropriada para isso, né, vai conseguir filmar, porque quando você é realmente pesquisador e você tenta filmar essas coisas, a gente sabe como é difícil filmar essas coisas aí com um celular comum. Geralmente tem que ter um equipamento caro até, né, para realmente conseguir filmar os fenômenos. Até porque só diferentes câmeras conseguem captar, né, infravermelho, night shot. Então dificilmente alguém com celular vai conseguir gravar essas coisas. Quando eu tava tendo a minha experiência, eu deixei o celular no meu quarto, porque senão eu teria gravado, sabe? Só que aí quando eu fui pro meu quarto e voltei, o código já não estava mais lá, né? É porque esses fenômenos, ou você vive uma coisa que você nem pensa em filmar, né, acaba aí, você se lembra que podia ter filmado, ou não dá tempo, né, mano? Você nem imagina na hora, cara. Você tá vivenciando, sabe? Você não pensa nem em gravar, cara. Exatamente, mano. Eu nunca, acho que todos os maiores fenômenos que eu vi, juro, eu não gravei nenhum, mas ainda bem que lá em Daquila todo mundo grava, né? Inclusive tem orientador que grava, tanto o áudio quanto o vídeo, etc. Então, isso é bom, que aí depois você tem a sua experiência já gravada lá também, né?